Olá, pessoal. Continuando a nossa unidade 4 sobre condicionais, iremos ver a combinação de operadores lógicos e relacionais. As aulas anteriores, nós vimos separadamente quais são os operadores lógicos e também os operadores relacionais. E nessa aula nós vamos ver que é possível combinar esses operadores, que é uma situação muito comum quando formos fazer os nossos algoritmos que usem as condicionais. Operadores relacionais, eles precisam de operadores lógicos para serem combinados. Isso é uma situação muito comum. Nós vimos operadores relacionais em expressões lógicas, mas há necessidade de muitas vezes combinarmos expressões, diversas expressões, com operadores relacionais com operadores lógicos. E um erro comum é utilizar operadores relacionais em sequência sem o uso de operadores lógicos, o que é importante a gente averiguar devido à incidência de erros de muitos alunos que, quando for usar essas expressões relacionais, cometem alguns equívocos. Por exemplo, suponha que nós temos uma variável número que tem o valor menos 2 dentro dela. Repare que essa expressão é uma expressão muito comum de nós usarmos na matemática para verificarmos se um número está entre 0, inclusive, e 10. Nesse caso, nessa notação que costumeiramente usamos na matemática, o fato do número, a variável número, ter o valor menos 2, significa que essa é uma situação que daria um valor falso, porque, sendo menos 2, o número não pode estar entre 0 e 10. Mas veja o que acontece. Se usarmos essa mesma expressão nos algoritmos, isso vai incidir num erro. Porque, primeiro, ele sempre avalia as expressões da esquerda para a direita. Então, o que vai acontecer? Ele vai aqui, então, avaliar, primeiro, se o zero é menor ou igual ao número, ou, trocando em miúdos, número maior ou igual a zero. Como o caso o número é menos 2, isso vai dar uma condição falsa, que é o valor zero na linguagem C. E aí o que vai acontecer? Ele vai verificar se o zero, que é o valor falso que deu na avaliação dessa expressão, é menor ou igual a 10. No caso, vai dar verdadeiro, ou seja, ele vai dar o valor verdadeiro para essa expressão, o que é falso, porque o número é menos 2, então essa expressão tinha que dar falso. Então, esse tipo de anotação de expressões lógicas, como costumeiramente usamos na matemática, temos que ter o cuidado de não usarmos em algoritmo. Então, como que poderíamos fazer essa expressão, ou construir essa expressão nos algoritmos? Então, primeiramente, essa expressão envolve duas outras expressões. Na verdade, você está comparando se o número é maior ou igual a zero e se o número também simultaneamente menor do que 10. Nesse caso, temos que construir a expressão dessa forma como falamos. Ou seja, primeira expressão é número maior que zero ou zero menor ou igual a número. E, operador lógico, número menor do que 10. É esta forma correta que deveremos construir esta expressão. Quando queremos verificar se o número está em um determinado limite, nós temos que desmembrar essa expressão na primeira expressão do número ser maior ou igual a zero ou zero menor ou igual a número e o número menor do que 10 simultaneamente. Então, é errado nós construirmos dessa forma, como também é errado se quisermos comparar se três valores são iguais. Costumeiramente, a gente poderia até fazer se A é igual a B e I igual a C. Mas, na verdade, está envolvido duas expressões. Se A é igual a B e B igual a C, desmembrando a expressão usando um operador lógico. Mesma coisa se for a três grandezas diferentes. Na verdade, para a gente verificar se essas três grandezas são diferentes entre si, aqui estão envolvidos não só duas expressões, mas três expressões a serem avaliadas. Se x é diferente de y, e y é diferente de z, e x é diferente de z. Ou seja, desmembramos as expressões duas a duas e usamos o operador lógico como conjuntivo para a expressão ficar na formato correto. Operadores lógicos podem ser combinados. Então, nós podemos ter, numa expressão lógica, vários operadores lógicos envolvidos. E expressões compostas por apenas um tipo de operador lógico podem ser escritas normalmente. Nesse caso, verificamos que nós temos
três expressões, só que essas três expressões lógicas, elas estão compostas por operadores lógicos, e o mesmo operador lógico ou. No mesmo caso, a segunda expressão abaixo, nós temos três expressões lógicas com o operador lógico e, unindo-as. Nesse caso, normalmente, a avaliação vai ser feita da esquerda para a direita e respeitando o operador lógico se for único. Porém, os operadores lógicos têm precedências diferentes. No caso de ter operadores lógicos diferentes envolvidos na mesma expressão, temos que usar a mesma lei da matemática de colocarmos a lei de precedência, usando parêntese para definir qual é a prioridade, onde iremos avaliar primeiro a expressão antes de avaliar com outra expressão. Repare que nesse caso nós temos três expressões lógicas, uma delas com o operador e outra com o operador ou. Nesse caso, definimos o parêntese para primeiro definir o valor falso ou verdadeiro da expressão com o e só depois avaliarmos com a outra expressão lógica com o ou. Dessa forma, nós definimos então parênteses, como na segunda expressão também, quando tem um operador de negação, para primeiro fazer o valor dessa expressão não brasileiro, para depois, com o ou, nós definimos o valor final com a última expressão. Isso é uma atenção especial que todo aluno de algoritmo tem que ter na construção de suas avaliações, das suas expressões lógicas. Para ilustrarmos a combinação dos operadores lógicos e relacionais, vamos fazer o seguinte exercício. Indique quais variáveis recebem o valor 0, falso, portanto, assumindo que dia da semana, outra variável, tem valor 2 e a variável hora tem valor 10. Tente identificar as diferenças sutis entre as expressões. Vamos reparar que temos 4 variáveis, ocupado 1, 2, 3 e 4, e cada uma delas vai receber o resultado de uma expressão longa, lógica, onde estão envolvidos operadores lógicos e operadores relacionais. Repare que nas 4 variáveis as expressões são as mesmas. A diferença entre elas é exatamente a precedência ou a prioridade que vamos dar para avaliarmos a expressão. Por exemplo, a primeira, nós temos um parêntese entre dia da semana igual a 2 ou dia da semana igual a 5. No segundo caso, a ordem de precedência já não é essa mais, e sim numa ordem que começa lá no dia da semana igual a 5 e termina no final, e assim sucessivamente em ambas as outras variáveis. Ou seja, é a mesma expressão, mas com ordem de prioridade diferente. Vamos reparar que vamos chegar em resultados diferentes em cada uma delas, dependendo dessa ordem. E isso é a observação deste exercício. Portanto, a primeira expressão, dia da semana igual a 2 ou dia da semana igual a 5. Então, primeiro temos que resolver, por causa dos parênteses, essa expressão, para depois combinarmos e avaliarmos o resultado com a expressão hora maior igual a 14 e hora menor que 16. E essa comparação vai ser feita mediante o operador lógico e. Como o dia da semana tem valor igual a 2, então avaliando sempre da esquerda para a direita, dentro do parêntese, dia da semana igual a 2 é igual a 1, é verdadeiro. Ou dia da semana igual a 5. Nós já sabemos que usando o operador ou, basta uma das expressões ser verdadeira para o resultado ser verdadeiro. Dia da semana igual a 5, então, é falso. Já poderíamos ter julgado ela como verdadeiro, mas resolvendo ela por completo, a gente chega no resultado igual a 1, verdadeiro, na primeira expressão. Agora, nós temos que avaliar a segunda expressão, que é a expressão que está entre parênteses depois do e. Só depois que avaliarmos essa é que nós vamos ver o resultado final da expressão com o e lógico, que está na junção das duas expressões entre parênteses. Portanto, hora tem valor igual a 10, hora é maior ou igual a 14, é falso, porque a hora é igual a 10. Já sabemos que quando um operador lógico e está envolvido entre duas expressões, se uma dessas expressões for falso, então a expressão toda é falsa, mas avaliando toda, então ela é igual a falso, 0. E chegamos então ao resultado das duas expressões, podemos então avaliar a expressão como um todo. Como a gente tem um operador lógico e, seguindo a tabela verdade, como eu falei antes, se uma das expressões for falsa, a expressão toda já é falsa. Portanto,
o valor da variável ocupado 1 é zero, falso, e é esse o valor que ela vai ter daquela expressão. Vamos então ver a segunda expressão, que é a mesma expressão, mas com ordens de prioridades diferentes. Repare que nós temos aqui ordem de prioridade inicial, que é começando lá no dia da semana igual a 5 e terminamos no final da expressão. Porém, dentro dela tem mais uma precedência de parêntese, onde precisamos avaliar primeiro a expressão mais interna, que nós já sabemos que essa expressão da anterior era igual a falso. Mas avaliando, temos então que hora é igual a 10 não é maior do que igual a 14, então é falso. E hora menor do que 16 é verdadeiro, porém, quando temos o operador lógico e, basta uma delas ser falso que a expressão é falsa. Só daí podemos avaliar agora esse resultado com o resultado lá de cima. Dia da semana é igual a 2, dia da semana é igual a 5, então é falso. Quando é falso, no caso, já basta uma das operações, das equações serem falsas, para que a expressão toda seja falsa. Dessa forma, podemos avaliar e julgar com a outra expressão. Dia da semana é igual a 2 é verdadeiro, é igual a 1, com o ou, o operador lógico ou envolvido, pelo menos uma delas sendo verdadeira, a gente sabe que a expressão é verdadeira, então isso aqui vai dar o valor 1 para a variável ocupado 2. Seguindo o mesmo princípio, vamos avaliar a terceira variável ocupado 3, que é a mesma expressão agora, outra ordem de prioridade. A ordem de prioridade agora começa lá em dia da semana igual a 2 e termina no final da terceira expressão que nós temos. Unidas pelo operador OU, que é o operador que vai juntar as duas expressões, e dentro delas tem um operador E. Vamos resolver primeiro a expressão mais interna. Dia da semana é igual a 5? Não, é falso, é zero. Como a gente tem o E lógico, nesse caso, basta uma delas ser falsa, que a expressão toda vai ser falsa. Usando a ordem de prioridade, precisamos agora resolver essa mais interna com o OU. Para a gente verificar se ele é falso ou verdadeiro, precisamos de resolver a expressão que está faltando, o dia de semana igual a 2, que é verdadeiro. Quando o OU lógico aparece e uma das expressões é verdadeira, a gente sabe que a expressão é verdadeira. E agora, somente agora, podemos comparar com a outra expressão, hora menor do que 16, unidas pelo operador lógico E. Hora menor igual a 16 é verdadeiro, então ocupado 3 vai ser o valor verdadeiro. Por último, ocupado 4. Já mudou, é a mesma expressão, mas com outra ordem de prioridade. Agora nós temos uma ordem de prioridade que começa no início da expressão e termina no final da terceira expressão, e dentro dela mais uma ordem de prioridade entre as duas variáveis dias da semana. Fazendo então a avaliação da esquerda para a direita, dia da semana igual a 2 é verdadeiro. Basta uma delas ser verdadeiro com o ou lógico, que a expressão toda é verdadeira. Para nós avaliarmos agora o resultado que deu da primeira expressão com a segunda expressão resultante, que é a hora maior igual a 14. Hora maior igual a 14 é falso, é zero. Basta uma expressão ser falsa, ser zero com o E lógico, e a gente sabe que a expressão é igual a zero. E nesse caso, obviamente, ao compararmos a expressão, o valor da expressão inicial com a última expressão com o E lógico, nós temos então que o valor da variável ocupada é igual a zero, portanto, é o valor resultante no final. Como desafio para vocês exercitarem, temos esse enunciado. Elabore uma expressão que indique que você está ocupado nas segundas até as 16 horas, nas quintas o dia inteiro e nos outros dias após as 14 horas. Vale a pena elaborar suas expressões lógicas, combinando operadores relacionais e lógicos para chegar no resultado final. Portanto, chegamos ao final de nossa aula, que é a combinação de operadores lógicos e relacionais. Próxima aula, iremos finalmente entrarmos nas expressões condicionais, as quais iremos construir para fazer os nossos algoritmos e usar tudo isso que nós aprendemos nas 3 primeiras aulas, operadores relacionais, lógicos, a combinação deles em expressões, o julgamento de expressões lógicas, para resolvermos problemas que precisam de condicionais.